Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan e vamos falar um pouco agora sobre resistência dos materiais, né? É uma área da disciplina de infraestrutura, né? Onde vamos poder ver um pouco a aplicação na engenharia das coisas sobre os materiais em si que utilizamos, tanto na indústria, né, na construção civil, né, e nas áreas de tecnologia. Temos os materiais classificados em três grupos distintos. Na verdade, os sólidos, né, eles foram convenientemente classificados em três grupos, né? Temos os metais, os cerâmicos e os polímeros. Essa divisão, na verdade, é uma evolução do ser humano em si só, né? O homem lá, quando ele aprendeu a dominar o fogo, depois veio a era da pedra lascada, né? Então, a resistência dos materiais, a utilização de materiais foi essencialmente importante para a evolução do homem, a evolução que nós estamos hoje, né? Que aprenderam a dominar o fogo, do fogo conseguiram identificar ligas, então aí já se chegou ao metal, né? Fogo, metal, madeira, né? Foram evoluindo, né? Através da areia, a sílica aprenderam a fazer vidro, né? Foram melhorando os potes. Então, sempre houve no ser humano o estudo dos materiais, né? A utilização dos materiais, a aplicação dos materiais, né? Construções eram de madeira, com barro, depois é, descobriram que com os outros elementos, né, de rocha e vigas mais grossas, conseguia colocar mais carga, né? E hoje nós temos aí, por exemplo, o cimento, que ele é queimado, é agregado outros componentes para dar uma liga muito mais forte e a estrutura com aço, né? Os vergalhões de aço, né? Ou seja, é um conjunto de materiais, né? Então, eu tenho materiais in natura, que são pedra, eu tenho materiais no qual eu dopei, que são as ligas de aço, né? O cimento, né? Que passou por alterações de fornos, né? Em altas temperaturas, né? Então, a evolução do material, dos materiais precede a evolução humana, né? Então, nós tivemos hoje, né? Os três sólidos convenientemente separados em metais, cerâmicos e polímeros. As aplicações, como nós falamos, né? Metais, né? O metal. Na indústria 4.0, vamos falar de indústria 4.0, que é o que se busca hoje, né? A gente ter, né, a quarta revolução industrial, né, na indústria 4.0, uma indústria voltada à otimização de recursos, à tecnologia, né? Novas fisionomias de aplicação, né? A manutenção voltada à inteligência, né? Então, na indústria 4.0, os metais, nós temos a confecção de ligas metálicas, né, na metalurgia, na indústria aeronáutica e naval, dentre outras, né? Construção civil, nas fundações, confecções de acessórios, instalações elétricas, hidráulicas, dentre outras, né? E na medicina temos a confecção de componentes e acessórios, né? E próteses, né? A biomedicina, né? Temos estudos incríveis aí na área 3D, né? Ou seja, então eu já tenho uma junção da indústria com a área biomédica, né? Na confecção de próteses cranianas, né? Utilizando, por exemplo, um material muito mais resistente, né? Pego parafusos aí agora me fugiu o nome, né? Um estendo de titânio, né? Impressoras 3D com a sobra de titânio, fazendo ligas de titânio, né, na confecção de próteses craniana, né? Então, aplicação do metal, né? Algumas das aplicações dos metais, né? Quando a gente fala acessórios, a gente vê, por exemplo, guarda-reios, né? Eu tenho uma sacada, né, na construção civil, eu estou utilizando, né, ligas metálicas, né? Na área elétrica, né, os próprios cabos, os condutores, né, na área hidráulica, registros, encanações, né, quando eu preciso submeter ah, a grandes pressões, né. Então, eu tenho uma vasta aplicação dos metais, né, nesse segmento, dentre outros. Esses são alguns que nós citamos, né. Quando eu pego os materiais cerâmicos, né, então, novamente, na indústria 4.0, eu utilizo os materiais cerâmicos, a confecção de fornos, né, fornos siderúrgicos, pois
Os materiais cerâmicos, gente, eles suportam uma grande temperatura, eles têm um ponto muito elevado de fusão e resistem a altas temperaturas. Então, são excelentes na confecção de grandes fornos, que também foi essencial para a gente evolução, né? Lá na era da pedra lascada, a gente ficava fazendo dopagem, devainamento, né, revenimento de ligas metálicas em forjas, né? Então, a gente via pela cor do metal ali qual era a dureza que ele tem, a ductilidade que ele tem. Hoje não, hoje nós temos grandes fornos, temos computadores, sensores que fazem isso, né? Conseguimos medir a temperatura em altas escalas, né? Isso nos garante, então, a confecção de ligas bem mais resistentes, com ductilidades bem maiores do que existiam, né? Na blindagem de aquecimento nos ônibus espaciais, né? Como ele suporta muito temperatura, né? Na reentrada dos ônibus espaciais, né? Alguns satélites, né? Tudo que o ser humano ele quer que reaproveite quando vem do espaço, né? Então a gente está utilizando esses materiais cerâmicos, né? Ou seja, que é uma junção aí, por exemplo, do Teflon, né? E na confecção de componentes eletrônicos, nós temos nos capacitores e nos resistores, né? Grandes capacitores, grandes resistores, a aplicação dos cerâmicos, né, no isolamento térmico deles, né, onde eu sei que eu vou ter muita dissipação de calor, eu estou utilizando esse tipo de material. Materiais polímeros. Né? Os polímeros realmente foi a diferenciação, né, porque devido à sua composição química, inúmeras características e propriedades e comportamentos, nós temos uma gama de utilidades, né. Aqui estamos colocando os nomes mais conhecidos, né, nós temos os termoplásticos, as borrachas, adesivos, fibras, revestimentos, tecidos, né, de materiais polímeros. Então, isso deu uma diversidade muito grande, né, e otimizou muito a indústria, né. Você pega na área de fibra, tecido sintético, né, há 50, 60 anos atrás, né, as roupas que se utilizavam nos países muito frios aí, comparado às roupas hoje de fibras sintéticas, né, há uma diferença de peso enorme, né? Ou, vamos falar assim, a capacidade de gerar calor, de manter o corpo aquecido, é tremendamente incrível, né? Então, eu tenho com menos volume, uma qualidade melhor de aquecimento, então uma condição de garantir uma sobrevida maior, né? Então, temos aí esses materiais. Um exemplo bem sucinto que a gente pode colocar, né? Vamos falar especificamente da área elétrica, que seria o quê? A junção desses materiais, a aplicação, né? Eu tenho um exemplo aqui, uma luva de isolamento, né? Uma luva classe 9, e dentro dos polímeros, né? Essa luva é um material de borracha, né? Não vamos entrar na questão das ligações químicas ali, né? Da composição das ligações, né? O que acontece, né? As camadas ali, né? A divisão elétrica, né? Mas em si, a borracha ela tem uma grande característica de não conduzir eletricidade, não permitir que os elétrons se movimentem. Com isso que eu consigo, no critério da construção civil, no conceito da indústria, eu consigo garantir a segurança do meu funcionário, né? Eu consigo gerar ele uma condição segura de trabalho, né? E possibilitando também que eu faça algumas atividades com a rede ligada, ou seja, otimizando também a indústria. Eu não preciso parar a indústria, às vezes rever uma conexão, né? Trocar um disjuntor, eu vou parar só aquele circuito, né? Ou vou fazer um reparo específico e não vou precisar parar toda a minha indústria, né? Eu tenho também aqui dois modelos de disjuntores, né? Que estão aí, né? Com materiais, são polímeros também, né? Uns mais dúcteis, outros não, né? E a junção disso tudo, né? Aqui eu tenho a divisão de um disjuntor, né? Ou seja, que é a junção de tudo isso, né? Então, eu tenho dentro dele materiais condutores, eu tenho metal, que precisam me garantir uma excelente condução de energia. Eu tenho o corpo dele, que tem que ser um polímero que seja inerte, que não permita que ele conduza energia, né? E tem os componentes da chave de manobra, que tem que suportar essa manobra de carga, né? Não danificá-lo, né? Ou seja, preservar a minha segurança, a segurança do operador, e garantir que ele não aterre com as demais estruturas, né? Então, isso é um pequeno exemplo das características dos materiais, né? Na aplicação da engenharia e na infraestrutura. Ok, pessoal?